Bom dia, famílias, bom dia, alunos, bom dia, alunas. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Semana esta que está encerrando o mês de fevereiro. Como está passando rápido, hein? E para a gente dar início à nossa aula de matemática de hoje, nós vamos iniciar com o nosso card socioemocional, que não pode ser esquecido. Então, muita atenção à mensagem de hoje e já volto com a reflexão. Como vocês viram, no nosso card socioemocional ele vem trazendo dicas super importantes para vocês aprenderem ainda mais. Nessas dicas, sugere que você faça anotações, registrem tudo que for possível no caderno de vocês, no bloco de notas do celular, enfim. Eu percebi, inclusive, que alguns alunos já vêm fazendo isso. Ao longo da nossa videoaula, vários conteúdos são apresentados, várias informações, dicas. E vocês, fazendo o registro dessas dicas, vocês conseguem fixar o conteúdo ainda melhor. Olha só que ideia bacana. Então, além de registrar a atividade no caderno, fica a nossa dica para que vocês possam registrar o que julgarem mais importante. Que tal fazer um resumo da aula? Não só da aula de hoje, mas das futuras aulas, das outras disciplinas. Sempre é bom começar a atividade, colocando o que de mais importante vocês identificaram na fala do professor, nos vídeos que são compartilhados, enfim, uma forma bacana de vocês aprenderem ainda mais. E vamos dar início à nossa aula de matemática. Hoje nós iremos estudar, ou melhor, dar continuidade ao estudo da composição e decomposição dos números, tanto na adição como com a multiplicação de potência de 10. Fiquem bastante atentos, esse conteúdo se refere ao capítulo 1 do nosso livro didático, que aí vocês ainda não têm acesso, mas brevemente nós estaremos entregando. E nesse capítulo 1 nós estamos estudando o nosso sistema de numeração decimal. Desde a semana passada a gente já vem aprofundando esses conteúdos e hoje nós daremos continuidade. Então atenção às dicas, atenção ao que o professor estiver explicando, façam anotações no caderno, como o nosso card socioemocional pedia, e logo em seguida eu trago as orientações para a nossa atividade do dia. Vamos iniciar a nossa exploração do conteúdo de hoje fazendo a representação da decomposição de um número natural, de alguns números naturais, como vocês podem observar aqui, por meio tanto da adição como por meio da multiplicação de potências de base 10. Então, com certeza vocês já estudaram algo sobre esse conteúdo, mas a gente vai estar revisando e, para quem não relembra, vamos estar aqui reaprendendo esse processo, de como que a gente faz esse processo de decomposição. Pelo método aqui da adição, nós já trabalhamos na aula anterior e nesse momento nós vamos estar revisando. Vejam só, a gente tem aqui o número 7.415, o número 781, o número 1873 e o número 3189. Então, como é que funciona essa decomposição aqui por meio da adição? A gente vai lembrar aqui, primeiro das ordens, que é fundamental dentro do sistema de numeração decimal a gente identificar as ordens, unidade, dezena, centena e unidade milhar, onde unidade equivale a 1, dezenas são 10, centenas são 100 e unidade milhar é 1000. Lembram disso, não é? Então, vamos começar aqui, fazendo essa decomposição. 7.000, observem que o 7 está na unidade de milhar, portanto, uma unidade de milhar é 1000, 7 unidades de milhar é 7.000, mais 4 centenas. Quanto equivale 4 centenas? 400 mais uma dezena é 10 e 5 unidades. Então, agora isso aqui das unidades a gente repete. Então, fizemos aqui a decomposição. 7.400 mais 10 mais 5, 7.415. Pelo método da multiplicação, a gente vai se apropriar desses valores, de quanto que equivale cada ordem. No caso, o 7, então podemos observar, ele está na unidade de milhar. Então, 7 vezes uma unidade de milhar vale quanto? Vale 1000. Mais 4, observem, 4 centenas.
Então, será 4 vezes 100. Por que vezes 100? Porque uma centena é 100. Então, 4 vezes 100. Mais uma dezena. Quanto que vale uma dezena? 10. 1 vezes 10. E a unidade vale quanto? Que eu já falei para vocês. Vale 1. Então, mais 5 vezes 1. E aqui a gente tem, dentro do processo de decomposição, a gente fez aqui pela adição e pela multiplicação de potências de 10. 7 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 5 vezes 1. Vejam, unidade, dezena, centena e unidade milhar. Tranquilo até aqui? Vamos ao próximo número. Nós temos agora aqui 781. Caso vocês tenham dificuldade, de associar, não esqueçam de representar unidade, dezena e centena. Se ficar mais fácil para vocês, não esqueçam de colocar essas representações das ordens, tá? Fica essa dica aí que vocês já podem anotar para não esquecer. Então, vamos lá começar. Pela decomposição do método da adição, vamos ter 700, não é isso? 7 centenas, 700, mais 8 dezenas, 80, mais uma unidade, mais 1. 700 mais 80 mais 1, 781. Agora a gente vai pelo outro método, que outra representação. 7 centenas, então será 7 vezes 100. Cuidado, nós estamos aqui, o número são apenas 3 ordens, nada de começar por 1.000. Vejam com muita atenção, centenas, 7 vezes 100, mais 8 dezenas, então 8 vezes 10. E uma unidade, mais 1 vezes 1. Professor, posso juntar o 80 mais 1? 81 vezes 1? Não, tem que fazer toda essa diferenciação. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente, de acordo com o número trabalhado, tá bom? Continuando, 1873. Então, vamos lá. 1.000 mais 800 mais 70 mais 3. 1873. E aí, como é que vai ficar agora? Pelo outro método, pela outra situação que a gente já apresentou. 1 vezes 1.000. É isso, ó. Uma unidade de milhar. Mais 8 centena. 8 vezes 100. 7 dezenas. 7 vezes 10. E 3 unidades. 3 vezes 1. Estão conseguindo compreender? Espero que sim. Para a gente finalizar aqui, a gente tem 3.189. 3.000 mais 100 mais 80 mais 9. Professor, como é que você conseguiu chegar nesses valores? Lembram? Unidade de milhar é 1.000. 3 vezes 1.000, 3.000. Uma centena é 100. 8 dezenas, 80. 9 unidades, 9. Então, 3.189. E aí a gente pode representar também pela multiplicação. 3 vezes 1.000 mais 1 vezes 100 mais 8 vezes 10, porque o 8 é aqui na dezena, mais 9 unidades. 9 vezes 1. Dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos trabalhar a composição dos números. O que seria isso? É o processo inverso do que estávamos fazendo anteriormente. Lembra que a gente estava representando dessa forma? Agora a gente vai fazer o inverso. A gente tem já aqui o número, na sua decomposição e a gente vai compor esse número. Ou seja, que número é formado a partir dessa representação? Então, assim, isso vai muito de cada um de vocês, porque é uma situação que pode ser feita mentalmente, ou você vai respondendo e fazendo a adição e depois ter o valor total. Então, eu vou fazer das duas formas que é para vocês perceberem, tá? Então, a gente pode ver, 2 vezes 1.000, 2.000, mais 7 vezes 100, 700, 3 vezes 10, mais 30, 4 vezes 1, mais 4. Então, vocês podem somar.
2.000 mais 700, 2.700. 2.700 mais 30, 2.730. 2.730 mais 4, 2.734. Muito fácil, não é? Pronto. Professor, eu não consigo fazer mentalmente? Você pode fazer a continha, tá? Como a gente vai fazer aqui, ó. Veja com atenção. 9 vezes 1.000. 9.000 mais 4 vezes 100, aqui é um vezes. 4 vezes 100, 400. 5 vezes 10, 50. Perceba que aqui eu não vou ter o algarismo das unidades. Não está multiplicado por 1. Então, muito fácil, já deve imaginar como que vai ser a resposta. Professor, eu não consigo fazer mentalmente. Tranquilo. 9.000 mais 400 mais 50. Lembrando que, ó, nunca esquecer. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena e unidade milhar. 0, 5, 4 e 9. Por que você só repetiu, professor? Porque eu estou somando com 0. 0 mais 0, 0 mais 5 é 5, 0 mais 4 é 4 e 9 abaixa. Ou seja, nós temos aqui nessa composição o número 9.450. Veja que a ordem das unidades está zerado, porque a gente não tinha nada para multiplicar por 1 aqui. Então, não tem problema. Quando a gente não estiver, por exemplo, multiplicando por 100 ou por 10, já sabe que naquela ordem o algarismo é o 0. Vamos ver essa outra situação. 2.000 mais 30 mais 7. Temos aqui as unidades de milhares, as dezenas e as unidades. Não temos centenas. Então, a ordem das centenas vai ser 0. Vamos lá. 2.000 mais 30, 2.030. 2.030 mais 7, 2.037. 2 unidades de milhar, 0 centenas, 3 dezenas e 7 unidades, conforme a gente apresentou aqui. Conseguiram compreender? Acredito que sim, né? Foi um passo a passo bem interessante para vocês compreenderem o processo de composição e decomposição dos números. E agora fiquem atentos às orientações das atividades do dia. Nossa atividade de hoje, a questão 1, traz a seguinte situação. Observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Então, vocês vão analisar aqui, nós temos notas de 100, notas de 10 e moedas de R$1. Então, vocês inicialmente vão identificar para mim quantos reais Daniel tem, já que nessa situação nós estamos tentando, né, dentro desse contexto, apresentar algumas aplicações do conteúdo que a gente está trabalhando hoje. Então, o sistema monetário, dinheiro, a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia. Então, vocês vão identificar quantos reais ele tem, fazendo a adição de tudo isso. Em seguida, como se lê essa quantia? Você vai escrever por extenso. Então, se aqui, por exemplo, fosse R$200, você escrever R$200, tá? Escrever por extenso é como se lê. Então, vocês vão contabilizar, representar o valor numérico escrito por extenso. E depois fazer a decomposição do número que representa essa quantia. Aí vocês vão ver qual é a melhor forma de fazer essa decomposição. Pode ser tanto pela adição ou pela multiplicação de potências de 10, tá? Na questão 2, vocês têm 4 números, o número A, número B, número C e número D. E aí vocês vão analisar essas afirmativas e analisar cada situação. O valor do algarismo 7 no quadro A é 70? Então, o quadro A. Então, eu vou olhar o número 1783. Se a afirmativa estiver correta, você coloca V de verdadeiro. Se ela estiver falsa, você coloca o F de falsa, tá bom? E aí vocês leem todas as opções. E aqui na questão 3, vocês vão fazer a composição dos números. Percebem? Daquela último exemplo que a gente fez, vocês vão identificar o algarismo, né? Você vai ter o número decomposto e aí depois você vai fazer a composição. Isso daqui vai dar qual número? Você vai escrever o número. Depois você vai escrever por extenso esse número, tá? Se aqui deu, vamos lá, 2 vezes 1.000, 2.000. 7 vezes 100, 700. 3 vezes 1, 3, ou seja, 2.703. Então, aqui você vai escrever 2.703. E aqui é o valor numérico mesmo, os algarismos. Boa atividade! Finalizamos a nossa primeira aula da semana de matemática.
Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero estar contribuindo com a aprendizagem de cada um de vocês. Não esquece de deixar os comentários aqui no vídeo, né, de como estão achando das nossas aulas, se estão interessantes, o que é que pode ser melhorado. Sempre participem e interajam através dos comentários aqui no YouTube. Então, deixo um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.